Ok. Tá. Beleza? Manda brasa aí, tá? Ok. Vou cortar aqui porque a Gisele tá fazendo uma live ali do lado, tá? Ok. Boa noite, pessoal, tudo bem? Você que está acompanhando a gente agora, ou você que está assistindo essa aula gravada depois de uns dias, quero te dar boas-vindas. Essa é a primeira aula sobre história da igreja e vamos caminhar juntos e vamos aprender um pouco mais a respeito desse tema que particularmente eu gosto muito mesmo. História da igreja é uma matéria que a gente é até difícil assim da gente começar a falar, porque como que a gente reduz mais de 2.000 anos de história em 4 ou 5 aulas, né? Mas eu creio que vai dar para a gente poder aprender um pouco, como da outra vez, da outra aula que eu pude ministrar, que a gente pode acompanhar juntos aqui. Eu disse que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, podem me mandar mensagem, podem me procurar. Pode ser que durante as aulas fique uma dúvida ou outra. Se você estiver acompanhando ao vivo, você levanta o seu dedinho aí no chat. Ou se você estiver acompanhando depois, você pode entrar em contato que eu vou ficar feliz em poder compartilhar com você um pouco do que a gente tem aprendido nessa aula, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou pegar aqui. Isso. Não sei se você está vendo aí. Deixa eu tentar prender esse negocinho aqui. Isso mesmo. E eu vou abrir a tela. Isso, agora sim. Bom, vamos lá. Como eu disse agora há pouco, nós vamos falar um pouco a respeito da história da igreja. E tudo que é relacionado à história da igreja é assim um assunto muito abrangente, um assunto muito grande, muito longo. É até difícil assim a gente tratar a respeito disso. Não vamos nos esquecer que a gente trata mais de 2.000 anos de história. A igreja, ela nasceu há mais de 2.000 anos atrás. Ela nasceu na época de Jesus, já podia se dizer que havia uma igreja começando a nascer ali. Então, nós vamos pensar assim, poxa vida, são 2.000 anos de história, o quanto a gente não pode aprender, o quanto a gente não pode desenvolver de conhecimento, de tudo mais em relação a cada uma das pessoas, a cada uma dos líderes que passaram pela história da igreja, né? E o capítulo primeiro, já para a gente iniciar, eu estou aqui com o meu livro. Se você já tem o seu livro, é esse aqui, ok? História da Igreja, é um livro novo, o pastor Marcos já me deu um exemplar aqui para eu poder estudar com vocês, e nós vamos tratar a respeito disso. É um livro muito bom, já dei uma folheada nele, já li bastante dele, já li quase todos. São 4 unidades que nós temos aqui nesse livro, e vamos falar desde agora do contexto histórico, do contexto social e político e do surgimento da igreja, até a expansão do cristianismo, movimentos religiosos novos, ao nosso tempo. Vamos passar pela Idade Moderna, sobre a reforma da igreja, né? E sobre a Idade Média também, ok? Então, vamos lá. A primeira parte que nós vamos estudar nesse livro é a parte do mundo romano. Eu vou estar lendo aqui essa tela com vocês e acompanhando, fiz algumas observações e nós vamos desenvolvendo juntos, ok? Nosso percurso começa no século II antes de Cristo,
Ou seja, eu estava falando agora há pouco aqui a respeito de 2000 anos de história, mas nós vamos poder entender um pouco do contexto antes mesmo de Cristo. Então, ou seja, é mais tempo ainda do que a gente imaginava, né? Nas terras próximas ao mar Mediterrâneo, numa região onde estava sob o controle do Império Romano. E o domínio romano abrangia um grande território que era limitado pelo oceano e pelos rios Danúbio e Mediterrâneo. Aí tem um mapinha aí, vamos observar um pouco o quanto ele se estendia, esse domínio romano, ok? Aí está o mapa. Vocês podem ver aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas se você pegar do lado esquerdo aqui do mapa, você vai ver que toda essa parte onde está grifada, onde está marcada aí, é a parte que é o que fazia parte do Império Romano, ok? Hoje nós conhecemos Roma apenas como a capital da Itália, mas naquela época o Império Romano era tudo isso aqui. Então, passava aqui pela Espanha, eu até anotei, hoje em dia, os países que faziam parte do Império Romano naquela época. Aqui nós temos a Espanha, Portugal, passa pela França, além da Itália, claro, Croácia, Sérvia, Bulgária, Grécia, Geórgia, uma parte do Azerbaijão, Turquia, uma parte da Síria, Líbano, Israel. Aqui embaixo já pega o Egito, aqui perto do Rio Nilo. Uma parte da Líbia, que é um país grande lá na África. A Tunísia e uma parte da Argélia. Então, quando a gente olha assim o Império Romano, nós vamos ver que nessa época, 200 anos antes de Cristo, essa já era a expansão do Império Romano. Então, é algo assim, geograficamente falando, muito grande, ok? E a gente vai estudar um pouco a respeito da origem, dessa importância e um pouco da base para a gente poder entender o que era o que era o mundo na época que Jesus veio até a Terra, na época que ele nasceu como homem e viveu aqui, ok? A origem e a importância do Império Romano para a civilização ocidental. Diz a lenda que o grandioso império da antiguidade nasceu com a fundação de Roma pelos gêmeos Rômulo e Remo. Eu não sei se vocês já ouviram, a gente, quando era criança, ouvia essa história, e diz que esses dois irmãos gêmeos, eles foram filhos de Marte, que era deus da guerra, e aí vem lá da mitologia grega. Para quem não sabe, os gregos dominavam o mundo naquela época e Roma tomou o Império Grego e expandiu o seu império, daí tornou-se o Império Romano. E algumas tradições, pensamentos, cultura, modos de crença dos gregos foram trazidos para Roma. Então, entre eles tinha essa lenda de Rômulo e Remo, que diziam que Roma tinha sido fundada a partir de Marte, que era o deus da guerra, com uma mulher como mortal, ok? E eles teriam sido abandonados e uma loba, um animal, uma loba, teria amamentado e criado os dois meninos, quase que um Tarzan, entendeu? Só que sendo cuidado por uma loba, não por um grupo de macacos. E, com o passar do tempo, Rômulo matou o Remo, que era o seu irmão, e ele fundou a cidade e deu à cidade o nome do irmão. Então, ou seja, ele matou o irmão, ficou com peso na consciência, foi lá, construiu uma cidade e deu o nome do irmão para poder minimizar um pouco a culpa. Essa é a lenda. Agora, a história diz que tudo começou com algumas tribos, Sabina e Latina. Elas se estabeleceram um povoado no Monte Capitolino, junto ao Rio Tigre. Esse monte, alguns historiadores acreditam que ele é na região de Roma mesmo, bem assim próximo ao centro de Roma, entende? E, na verdade, a gente pode ver que o Império Romano ele teve assim, uma importância muito grande para o povo ocidental. Você vai ver que foi a partir de Roma que surgiu o alfabeto que nós usamos até hoje, os americanos, os latinos, os portugueses, todo o povo daquela região ali, inclusive o sistema jurídico.
ok? O sistema jurídico que nós usamos hoje em dia tem muita base em tudo aquilo que os romanos criaram. Se você estudar um pouco mais a fundo, claro que a gente não tem tempo para ler e para estudar cada detalhe de todo esse livro aqui, mas se você estudar um pouco mais a fundo, inclusive fora desse livro, você pesquisar na internet e tudo, você vai ver que quando Roma tomou a Grécia, a primeira coisa que eles fizeram, algumas pessoas dizem que os romanos eles queimaram todos os materiais, todos os escritos, toda a biblioteca que os gregos tinham. Mas isso não é verdade. Os romanos, eles pegaram tudo aquilo que eles consideravam extremamente importante, levaram para Roma. Foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. Foi dominar a parte intelectual da Grécia. Por que que eles fizeram isso? Porque quando eles conhecem o inimigo, conforme você conhece as pessoas que você agora quer dominar, você acaba tendo um poder muito maior sobre ela. Então, Roma tomou tudo aquilo que era bom, que a Grécia tinha, e tomou isso como base para melhorar as coisas que eles já tinham. E o sistema jurídico, o sistema de conhecimentos gerais, o sistema político, foi uma das coisas que os romanos tomaram dos gregos. Inclusive, o sistema que nós conhecemos hoje de política, na maioria dos países, como o parlamento, como senadores, deputados, presidente, ministros, isso teve base na política grega que foi tomada pelos romanos, ok? Então, a gente vai vendo assim a importância que Roma teve para os nossos dias hoje, inclusive, ok? O próximo slide diz a respeito do assassinato de Júlio César e a ascensão de Otávio. Nessa época, Roma, ela era dominada por imperadores, entende? Então, quando um imperador, ele era quase um ditador. Então, assim, de fato, tudo que ele desejava fazer, ele podia fazer, porque ele era imperador, não existia uma lei contra ele, ok? Em 44 antes de Cristo, o imperador Júlio César foi assassinado. E a partir desse fato, eclodiu muitas guerras civis que afetaram todas as partes do território de controle romano. Em 27 a.C., Otávio, ele virou imperador de Roma. Só que assim, gente, Otávio, ele era sobrinho neto de Júlio César. E Júlio César já tinha nomeado Otávio como seu sucessor, ou melhor dizendo, como seu herdeiro. Então, consequentemente, ele seria o sucessor de Júlio César, ok? Aqui diz a respeito das guerras que afetaram todas as partes do território que estava sob controle romano. Mas, assim, as guerras que havia naquela época, dentro desse contexto especificamente falando, não eram, assim, guerras tão fortes e tão perigosas. Aí você vai me dizer assim, Lucas, guerra é guerra. Independente se é grande, se é pequena, se é um conflito que afeta o país inteiro, se afeta só uma vila. E realmente eu concordo com você. Só que quando Otávio assumiu, o país ele já estava assim, digamos, o império já estava assim em paz. Mesmo havendo esses conflitos, mesmo havendo essas guerras, o império estava em paz. As pessoas estavam conseguindo assim se manter, entende? Não estava assim aquela batalha toda onde parecia que era o fim do mundo, sabe? Não era exatamente isso, mas havia os conflitos e havia uma grande necessidade de se retomar o controle. E foi o que Otávio fez quando ele se tornou imperador de Roma. Ele reconstrói o Estado, ele reforma tudo, a administração das províncias, entende? Então, assim, ele consegue, junto com o parlamento, junto com alguns senadores daquela época, algumas pessoas que o ajudavam no controle e como que eu posso dizer? As pessoas que ajudavam ele a governar o império, ele conseguiu criar leis e entre elas o status vitalício de tribuno depois de cônsul, ou seja,
nada nem ninguém poderia tirar ele do poder, entende? E ele, até que por um lado, politicamente falando, ele foi um bom imperador, porque ele conseguiu colocar ordem em tudo, ele conseguiu acabar com aqueles conflitos que ainda haviam, sabe? E trouxe assim um tempo de paz para o Império Romano, ok? Aí você vai ver a imagem aí de Otávio, né? E para conseguir o apoio do povo, a história diz que ele distribuía trigo enquanto ele organizava espetáculos de circo, de batalhas, sabe? Teatro, festas. Então, ele começou assim a ganhar um pouco mais de status, um pouco mais de... Ele se tornou assim um cara querido do povo porque ele fazia esse tipo de coisa. Então, ele dava um pouco de entretenimento para o povo, distribuía farinha de trigo, distribuía um pouco de pão e tal, e o povo gostava dele. Não sei se vocês já assistiram o filme chamado Gladiador, um filme acho que do início dos anos 2000, eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto. Mas você vai ver o imperador, enquanto está tendo a batalha, enquanto os gladiadores estão lutando, um pouco antes eles estão distribuindo pão para o povo. E isso fazia com que o povo gostasse demais do imperador, ok? A próxima parte fala de Roma e a religião helenística. Vamos explicar um pouco a respeito disso, que isso também é bom para a gente entender o contexto que envolve o pano de fundo aqui que a gente quer falar a respeito de Roma. A cultura do Império Romano era helenística, que se desenvolveu através das conquistas de Alexandre Magno. Quando a língua e a cultura grega foram difundidos pelo mundo mediterrâneo, ou seja, quando eles dominaram a Grécia, eles começaram a difundir a cultura e a língua grega, ou seja, foi o que eu falei agora há pouco. Eles pegaram aquilo que a Grécia tinha de bom e começaram a usar aquilo e tomar aquilo para si mesmos, né? Roma era tributária, intelectual e cultural da tradição grega, ou seja, tudo eles dependiam da tradição e da cultura grega. Ao passo que a língua grega se tornou o idioma das pessoas instruídas, tornando-se a segunda língua, o latim era o idioma comum. Ou seja, os caras que tinham mais entendimento, que eram considerados mais importantes, eles falavam grego. Só que o latim era a língua comum do povão, entendeu? A arte, a ciência, a filosofia e a religião grega contribuíram muito para a construção da civilização urbana mediterrânea. Outras línguas, como aramaico, copta e púnico, eram línguas das pessoas sem instrução e da população rural. Então, era como se o Império Romano eles tivessem tomado a língua grega como a língua oficial do governo, da liderança, do império, de todos aqueles que eram ligados ao império. O latim e as outras línguas eram como se fossem dialetos falados e praticados pelo povão, assim, pelo povo mais, falando português bem claro, pelo povo burro, pelo povo que não tinha instrução nenhuma. Então, assim, eles falam essas línguas aí, qualquer deles, mas nós que somos inteligentes, nós falamos o grego, ok? A religião helenística, só para vocês poderem entender, era a religião grega, aquelas que eles criam nos deuses gregos, sabe? Igual nós falamos a respeito de Remo e do seu irmão, nós falamos aqui no comecinho, você vai ver que eles criam que eles eram filhos do deus Marte. Então, a religião grega, ela cria nesses deuses. Então, eram os deuses gregos, era Apolo, Marte, Júpiter, entende? Essa era a religião helenística, ok? As escolas filosóficas helenísticas romanas. A origem das escolas filosóficas helenísticas romanas é encontrado no século IV a.C., através dos ensinos de Sócrates em Atenas e o surgimento de Platão, cujas ideias foram comunicadas em formas de diálogo. Quando
a gente olha a respeito disso, a filosofia, ela era um dos caminhos que as pessoas buscavam sentido para a vida, entende? Então, assim, as pessoas, elas não tinham conhecimento divino, elas tinham conhecimento dos deuses gregos. Então, o que elas buscavam? Elas buscavam os deuses gregos. Só que isso não tinha assim, não trazia para elas um sentido de vida. Por quê? Elas acreditavam nos deuses gregos e elas sabiam que elas tinham que fazer as ofertas, os sacrifícios, tudo aquilo para os deuses gregos. Mas elas não tinham um retorno disso. Ou seja, elas não tinham assim um ensinamento dos deuses gregos, por exemplo, igual nós temos a Bíblia hoje, a palavra de Deus. Através da Bíblia, você pega uma Bíblia hoje, você tem ensinamento de todo quanto é tipo. Você consegue buscar na Bíblia direção para toda a sua vida. E naquela época, os helenistas, eles não tinham isso. Quando o helenismo se misturou com a cultura romana, então foi através das filosofias que eles começaram a buscar esse sentido para a vida. Entende? Você vai ver que depois, quando o evangelho começou a se desenvolver, que o evangelho começou a ser propagado em todos os povos, mais para frente nós vamos estudar isso, você vai ver que muitas pessoas usavam princípios filosóficos como misturavam esses princípios filosóficos com a palavra de Deus para poder ter um benefício assim maior em relação ao conhecimento, em relação a tudo aquilo que eles achavam que era mais importante para a vida deles. Só que acabava misturando, claro, o evangelho com filosofia e não dava muito certo, né? Por que a gente falou a respeito disso? Porque agora nós vamos entender como que era o judaísmo nesse período helenístico. A Judéia, no período helenístico, era governada nas questões domésticas por um sumo sacerdote hereditário e seus conselheiros, ok? O Walker, que é um grande historiador, ele informa que era um estado pequeno com pouco envolvimento com seus vizinhos. Você vai ver que os judeus, eles eram um povo assim, pequeno, vamos dizer, quase que insignificante, entende? E vamos caminhar, a gente vai poder entender um pouco melhor isso. A diáspora dos judeus, né? Por volta do primeiro século cristão, 1/3 da população de Alexandria era judia, ou seja, no primeiro século, ou seja, depois de Cristo. E havia estabelecimentos no Oriente, em Roma e em outras cidades ocidentais. Os judeus da diáspora não se tornavam cidadãos das cidades onde se estabeleciam, pois para isso eles teriam que participar do culto aos deuses civis. Eu falei agora há pouco que a comunidade judia, o judaísmo, ele era quase que insignificante. E agora aqui, o primeiro século cristão está falando que já era 1/3 da população de Alexandria. Só que a gente precisa entender o quê? A diáspora, ou seja, na época do século cristão, já era depois de Cristo. Quando nós falamos que os judeus, o judaísmo, ele era quase que insignificante, nós falamos isso 2, 3 séculos antes de Cristo, ok? Na época que o helenismo estava crescendo, estava em alta no Império Romano, inclusive inclusive onde os judeus viviam, entendeu? Como Jerusalém foi tomada diversas vezes, os judeus que não queriam deixar de adorar a Deus, eles começaram a se dispersar, eles começaram a sair de onde eles viviam, onde era um pouco mais difícil para eles viverem de acordo com a fé, de acordo com a crença deles, e eles começaram a ir para regiões mais remotas, regiões mais escondidas, regiões onde eles teriam assim, mais liberdade. E ali eles começaram a estabelecer novas comunidades e tudo. Porque dependendo do lugar que eles ficassem, se eles quisessem ter liberdade, até mesmo para comer, até mesmo para comprar as coisas, para fazer negócios, eles precisavam declarar que eles eram helenistas. E se eles fossem helenistas, claro que eles não poderiam adorar a Deus, eles teriam que adorar os deuses dos gregos, os deuses civis. Ok? As sinagogas e os líderes religiosos de Israel. Se você quiser acompanhar aí no seu livro,
você vai ver que nós estamos já na página, na página 25, ok? Uma instituição de valor imenso que surgiu nesse período foi a sinagoga, cujas origens provavelmente retrocedem ao exílio. Era tipicamente uma assembleia de todos os judeus de um dado lugar, presidido por um grupo de anciãos que tinham um líder sobre eles. Esta assembleia se reunia para orar e santificar o nome de Deus, mas também para ler e interpretar a lei e os profetas. A necessidade de interpretar a lei, uma classe de funcionários religiosos chamados escribas, dos quais o próprio Esdras era contado primeiro. Nós falamos a respeito de Esdras, algumas aulas atrás, vocês ouviram a respeito de Esdras, e falamos dele também quando nós falamos sobre os profetas menores, né? Você vai ver que esses homens, eles se tornaram os verdadeiros líderes religiosos do povo, entende? Era eles que realmente cuidavam do povo, eles que se reuniam, eles decidiram se reunir para poder manter o povo aprendendo a respeito de Deus, para manter o povo consciente de tudo aquilo que o Senhor fazia, mas também para orar, para santificar o nome de Deus, como a lição diz. Você vai me perguntar assim, mas como assim santificar o nome de Deus? Deus já não é santo? Sim, essa é uma expressão que eles usavam para adoração a Deus. Então, ou seja, eles se reuniam para adorar a Deus e para poder conhecer, interpretar a lei, saber a respeito dos profetas, né? E, de acordo com essa necessidade, foram criando pessoas que foram se tornando líderes nisso, nessa lei, líderes para manter a lei em ordem, que eram chamados os escribas, ok? Eles eram, assim, como eu acabei de dizer, os verdadeiros líderes do povo. Os escribas eram como se fossem, naquela época, os pastores. Eles que cuidavam do povo, eles que ensinavam o povo sobre as leis, sobre tudo aquilo que precisava ser feito. Então, eles eram os camaradas que mantinham o povo, vamos dizer assim, mantinham o povo na linha, caminhando de acordo com a lei divina, ok? E só para completar, foi a partir dos escribas que surgiram os fariseus. A gente vai falar a respeito dos fariseus um pouco mais para frente. A crise e a revolta dos macabeus. A grande crise da vida judaica no período helenístico surgiu em meados do segundo século antes de Cristo, a partir de um conflito dentro da própria comunidade na Judéia, um conflito que possuía tanto fontes religiosas como econômicas. Um partido da aristocracia judaica obteve com o monarca Seleucida, Antíoco Epifânio IV, permissão para alterar a base constitucional da vida judaica, tornando Jerusalém uma cidade no estilo grego, com o nome de Antioquia. A lei de Moisés perderia todo o valor. Ou seja, essa crise se deu porque eles queriam trazer para dentro do povo judeu essas culturas, essa tradição, esse pensamento grego, entende? Ou seja, os judeus de um século antes, um século e meio antes, eles fizeram de tudo para tentar manter a tradição judaica, para manter a lei, tudo aquilo que os profetas diziam, para manter isso tudo bem guardado e bem específico, para que o povo não se esquecesse dos princípios de Deus. Mas aí se levantou um grupo de pessoas pensando em mudar isso, pensando em fazer com que eles agora adquirissem essa cultura grega, entende? E, claro que isso não deu muito certo. Foi daí que veio uma crise, uma revolta, gerou conflitos, teve muitos problemas entre o povo. Tem até um texto aqui bem interessante aqui na página 26, que eu quero ler com vocês, que diz assim, penúltimo parágrafo. Essa tentativa por parte das classes endinheiradas de conformar Israel aos novos tempos não encontrou apoio nas pessoas comuns de Jerusalém ou da zona rural. Da mesma forma, não encontrou nos escribas e devotos da lei
que ofereceram forte resistência. Entretanto, Antíoco IV, que para assegurar a segurança do seu reino, puniu os revoltosos e aboliu a prática do judaísmo e instalou o culto a Zeus olímpico no templo de Jerusalém. Ok? E aí essa abolição gerou uma revolta, claro, dos macabeus. Um grupo queria que o estilo grego tomasse conta, outro grupo não queria deixar. Quando isso, Antíoco IV, ele decidiu fazer, então, impor que as pessoas fossem crentes em Zeus e nos deuses gregos, então foi onde veio a revolta. Porque, claro que isso não daria certo. E quem queria que isso acontecesse? As pessoas que tinham mais dinheiro, as pessoas que tinham mais condição financeira. E aí aí você vai me falar assim, Lucas, mas o que isso tem a ver agora, quase 200 anos antes de Cristo? Se vocês lembrarem do que nós falamos a respeito lá dos profetas menores, você vai ver que os últimos profetas que pregaram antes dos 400 anos de silêncio, todos eles falavam a respeito do povo de Deus se afastando do Senhor, principalmente aqueles que tinham mais influência, aqueles que eram mais ricos, que estavam no status de liderança do povo. Porque eles queriam usar todo o recurso que tinha, toda a influência que tinham, para levar vantagem sobre o povo que tinha menos recurso e menos influência. Então, daí veio toda essa revolta, toda essa crise que acabou, infelizmente, gerando em muitos conflitos, ok? A ascensão de Herodes o Grande. O advento dos romanos em 63 a.C., sob Pompeu o Grande, trouxe novas mudanças para o povo judeu em Jerusalém, que foi transformado em um estado-templo, com seus negócios domésticos governados pelo sumo sacerdote Asmoneu. Esse sistema poderia ter funcionado se não fosse Roma ter constituído Herodes, chamado Grande, como rei vassalo. Herodes, ele era odiado, apesar da sua magnífica reconstrução do Templo de Jerusalém, suas contribuições para a prosperidade material da terra, ocasionais intercessões em Roma para proteger os interesses judaicos. Ou seja, Herodes, ele foi um cara assim que a própria presença dele já era assim uma afronta para o povo, sabe? Para o povo judeu. Ele era um helenista declarado, ele adorava os deuses gregos, e sem contar que para manter o seu estilo, inclusive as contribuições que ele fazia para poder ganhar confiança e crédito com o povo, ele acabou aumentando muito a quantidade de impostos, e claro que quem acaba sofrendo com isso sempre são os mais pobres, os mais humildes, né? Herodes, ele construiu um templo, ele construiu o templo de Jerusalém, que nós todos já ouvimos falar, que nós todos já conhecemos. Só que assim, o fato dele ter construído o templo foi uma forma, um símbolo dele ganhar a simpatia do povo, e não de adorar a Deus. A gente se lembra que isso foi antes de Jesus. Então, para o povo, o templo, o lugar em si era de extrema importância. Não hoje. Jesus, depois que ele veio, ele diz que nós podemos adorar a Deus em espírito e verdade, onde quer que a gente esteja. Mas naquela época era muito importante a questão do templo. Só que mesmo ele tendo construído o templo todo, não serviu de nada, porque o povo sabia que ele estava ali só para poder ganhar crédito, só para poder ter um pouco mais de empatia ou simpatia do povo para com ele. E claro, talvez ele conseguiu isso entre os mais ricos, o povo que tinha mais influência, mas entre o povo, do modo geral, ele continuava sendo odiado, ele continuava sendo bem desprezado, né? Ok? Grupos religiosos e revolucionários do tempo de Jesus. Quando a gente olha alguns grupos religiosos, você vai ver entre eles esse grupo aqui que a gente está vendo. São 7 grupos de pessoas diferentes, ok? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a autoridade máxima da nação judaica, né?
Então, você vai ver o sumo sacerdote, e a gente se lembra lá de Arão, né? Que depois Arão era o sumo sacerdote, e depois dele, a descendência dele ia se tornando sacerdotes também. Aí tinha os zelotas, que eram bandidos, sicários, os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios e os samaritanos. Aqui na página 28, 29 e na página 30, você vai ver a respeito de cada um desses grupos religiosos, né? Só para a gente dar uma olhada aqui, você vai ver, por exemplo, o sumo sacerdote, como eu disse, era a autoridade suprema da nação judaica, né? Os zelotas, eles representavam o fanatismo. Eles eram assim, o grupo mais fanático que tinha. Não fanático pelos judeus, não fanático pela lei. Eles eram fanáticos pela nação, entende? Então, eles faziam tudo que eles podiam em nome da nação, ok? E, vamos lá. Você vai ver que Jesus tinha até um discípulo, o Simão, que era chamado Simão Zelote. Simão Zelote. Ele provavelmente era um zelota e quando conheceu Jesus, ele aceitou o ensinamento do Senhor e deixou o grupo dos zelotas de lado, né? Os fariseus, que, como nós dissemos, eles saíram dos escribas. Os fariseus, ele era assim, os escribas, eles eram aquele povo que lia a palavra e que ensinava a palavra ao povo. Os fariseus, eles eram mais extremos ainda, sabe? Eles chegaram ao ponto de formar um partido religioso e eles estudavam profundamente a Torá e as tradições. Ou seja, eles eram aqueles caras assim que qualquer vírgula que eles achavam que tivesse errado, eles mandavam apedrejar, mandavam matar o povo, e não estava nem aí. E você vai ver Jesus muitas vezes ir contra esses caras, porque eles faziam isso, mas por dentro eles eram totalmente pecadores. Eles faziam tudo para ir contra o povo, para se levantar contra as pessoas, mas do modo geral, eles também não prestavam, a vida deles também estava toda podre, toda em pecado. Entende? Você vai ver que eles tinham assim uma atitude muito jurídica, muito política em relação às leis de Deus, sabe? E isso era horrível, claro. Os saduceus, eles também eram um partido político, formaram um partido político e eram na maioria sacerdotes, entende? Eles se uniram com os fariseus contra Jesus. Ou seja, eles eram um grupo também conservadores, eles também queriam, de alguma maneira, derrubar Jesus pelo fato de Jesus dizer que era Deus. Só que, claro, os saduceus, eles duraram muito pouco, muito menos, né, do que qualquer outro. Os escribas, que era aquilo que a gente já tinha falado, que era o povo que conhecia as leis, e eles eram conhecidos como chefes espirituais do povo. Só que em determinado momento eles também tinham uma conduta assim bem hipócrita, sabe? Que eles também chegaram a ponto de começar a julgar o povo, de apontar o dedo e tudo mais, e acabaram não fazendo o que era correto, né? E os essênios. Os essênios, você não vai ver a Bíblia mencionar a respeito dos essênios, entende? Eu acho que desse grupo eles são os únicos que você não vai ver a Bíblia mencionar a respeito deles. Os essênios eram na mesma época de Jesus também. Foi um grupo assim que não vingou, não durou muito tempo. E eles assim, eles observavam o sábado, né? Eles veneravam muito Moisés, os anjos, né? Mais do que a próprio Deus. Eles faziam oração matinal ao sol. E eles não cumpriam os cultos no templo, não faziam aquela
sacrifícios de animais que era dito ao povo judeu para que eles fizessem pelo sacrifício, pelo pecado do povo, mas eles davam mais assim, valor a Moisés e aos anjos do que ao próprio Deus e a palavra do Senhor. E os samaritanos, como a gente já conhece, que eles entendiam o livro, as leis, né? O Pentateuco como livro inspirado por Deus. Mas eles tiveram, sim, alguns problemas com os judeus, inclusive de questões políticas, mas aí já vem muito tempo atrás, lá da época da divisão do reino, lá na época depois de Salomão. Ok? Então, gente, esse capítulo 1, e deixa eu dizer um negócio para vocês. História da igreja é uma matéria assim que eu gosto muito, mas ela é uma matéria que você precisa, além de ler muito, estudar muito, é uma matéria que é meio cansativa em determinados momentos, entende? Então, às vezes a gente está falando, você está falando assim, gente, eu não entendo nada disso. Pega o livro depois, entende? Dá uma lida, com calma, você não precisa ler o livro todo em um dia, mas lê esse capítulo 1 que a gente falou agora. Se você tiver dúvida, hoje em dia qualquer celular tem internet, pega o seu celular, se você tiver alguma dúvida, pesquisa na internet, pesquisa, pergunta para o pastor Marcos, que é o diretor da ITBN, manda uma mensagem para mim, a gente vai conversando, vamos aprendendo junto. História da igreja é uma matéria um tanto quanto cansativa, sabe? Como eu disse, eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo em 4 aulas, talvez a gente precise de uma 5ª aula para terminar todo o conteúdo desse livro. E vai ter alguns conteúdos que eu vou ter que, com vocês, assim, passar meio rápido mesmo. Primeiro, porque não são conteúdos tão importantes quanto os outros. E segundo, que se a gente for parar em toda vírgula que a gente precisar explicar aqui, nós vamos ficar aqui pelo menos mais 2.000 anos. Porque é 2.000 anos de história, entende? Então, bora lá. Capítulo 2. Jesus e os discípulos. Vamos falar um pouco a respeito da formação da igreja. Ok? Bom, vamos ler aqui. Sabemos que o caminho foi preparado para Jesus por João Batista, o precursor do Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, principalmente por Isaías. João Batista mantinha uma vida ascética nas proximidades do Jordão, com uma mensagem apocalíptica, anunciava que o dia do juízo sobre Israel estava próximo e que o Messias estava prestes a vir. E ele batizava seus ouvintes, discípulos, nas águas do Jordão, como símbolo de arrependimento e purificação dos pecados. Jesus, em sua pregação, classificou João como o último e entre os maiores dos profetas. Se você pegar a respeito de Jesus e os discípulos, a formação da igreja, a gente vai pegar toda a história de Jesus, a gente vai pegar toda a questão do nascimento virginal de Jesus, a gente vai falar a respeito da vida dele, dos milagres, de tudo que ele fez, chegando até o sacrifício dele, a morte e a ressurreição. E depois a ascensão dele ao céu. Ok? Então, é disso aqui que essa apresentação está falando. Falando a respeito de João Batista, que ele anunciou a vinda do Messias, né? E que Jesus, ele testificou, ou seja, ele confirmou tudo aquilo que João Batista dizia. Entende? Inclusive dizendo que entre os nascidos de mulher, João era o menor. Só que ele era o cara assim, mais importante que tinha. Entende? Quando eu olho para João Batista, gente, você vê assim, eu quero só fazendo um parênteses aqui, tá? Vocês não levam a mal, não, às vezes eu paro que vem as coisas na minha cabeça. Você vê assim, o João Batista, ele era um cara tão espetacular que eu tenho certeza que nenhum de nós teria coragem de fazer o que o João Batista fez. Nenhum de nós teria coragem de chegar e ir até o Rio Jordão, ficar por meses e anos lá, pregando a respeito de arrependimento, chamando o povo de raça de víbora, batizando o povo, comendo gafanhoto com mel. Eu já
tenho certeza que ninguém faria isso, e vivendo sendo chamado de louco. Só que o próprio Jesus, ele testemunhou acerca de João. Então, João, ele falou a respeito de Jesus antes de Jesus sequer ser batizado, e depois que Jesus foi batizado, que João morreu, Jesus continuou dando testemunho de João. Então, olha a importância que esse homem teve no começo do ministério de Jesus e no começo da igreja daquela época. Isso foi muito importante. A gente talvez não tenha ideia da importância de João Batista. A gente acha que João Batista ele veio só para falar que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para gritar e xingar o povo lá no Rio Jordão. Só que não era. Ele veio para cumprir uma profecia de mais de 700 anos. Uma profecia dita pelo próprio profeta Isaías. Ok? 2. A comunidade primitiva. Na fase inicial, o movimento cristão tinha seu centro em Jerusalém, onde foi visto pelos judeus como uma nova seita ou agrupamento dentro do corpo prosélito do judaísmo. Ou seja, os próprios judeus, eles viam os cristãos como uma seita. Eles não aceitavam muito os cristãos. Sabemos que a primeira comunidade cristã organizada em Jerusalém era composta de judeus que, fundamentados na ressurreição de Jesus, anunciavam a chegada do reino de Deus, o retorno iminente do Cristo ressurreto. Ou seja, alguns deles acreditavam e eles chegavam a anunciar a respeito da vinda do reino de Deus, que era como o próprio Jesus dizia, né? A comunidade reunida em Jerusalém era chamada de eclésia, que significa assembleia ou igreja. Quando a gente olha a respeito disso, esse povo da comunidade primitiva, os cristãos e esses judeus que criam, eles assim, eles acreditavam que eles seriam uma comunidade que realmente criam em Deus, que realmente seriam arrebatados quando Jesus voltasse, entende? Ou seja, eles eram realmente a igreja que nós aprendemos, que nós temos buscado, nós temos procurado ser hoje, entendeu? Então, assim, era a comunidade das pessoas que realmente criam nos ensinamentos de Jesus. Por isso que em alguns lugares, foi por isso que dali em diante eles começaram a ser chamados de igreja primitiva, porque foram os primeiros, foram, assim, as pessoas que decidiram mudar, fazer a diferença e realmente ter uma crença, uma fé verdadeira naquilo que Jesus havia dito, naquilo que Jesus havia ensinado. Ok? Paulo e a expansão do cristianismo. Como nós já conhecemos a história de Paulo, né? Paulo era dedicado ao ideal farisaico de uma nação formada santa pela estrita observância da lei de Deus. E foi exatamente o zelo que motivou Paulo a perseguir a igreja. Inclusive, Atos afirma que esteve no apedrejamento de Estevão em Jerusalém, que Saulo esteve no apedrejamento de Estevão, ok? Em Atos 9, encontramos Saulo viajando para Damasco, uma cidade da diáspora, para prender os cristãos. E, no entanto, foi apanhado em encontro com Cristo, que chamou para uma missão especial, que a gente sabe que é a respeito da conversão de Paulo, né? Só que, assim, a gente vai ver a respeito de Estevão, Paulo, depois que ele se converteu, a vida dele de perseguição e conversão, ele teve Antioquia, onde já havia mais gentios do que judeus. Só que assim, como que o evangelho se espalhou naquela época? Havia alguns contratempos entre as pessoas que diziam que as viúvas, elas não estavam sendo bem atendidas, elas não estavam sendo bem cuidadas, que tinha algumas pessoas que estavam sendo deixadas de lado. E aí, os apóstolos daquela época, eles decidiram, então, falaram assim, não, então vamos indicar alguns diáconos. Vamos indicar alguns diáconos para cuidar dessas pessoas, para poder atender essas pessoas e ver realmente o que essas pessoas precisam. Daí, entre esses 7 diáconos que foram estabelecidos pelos apóstolos, Estevão era um deles. E
E Estevão ensinava a respeito do reino de Deus, ensinava a respeito de tudo aquilo que ele queria, que era o que Jesus queria que a igreja realmente ensinasse, pregasse e vivesse. Só que, como a gente já conhece a história, os judeus, que eram defensores da lei, inclusive Paulo estava lá no meio, apedrejaram Estevão. A partir do apedrejamento de Estevão foi onde começou uma certa perseguição à igreja. Com a perseguição à igreja, foi onde o evangelho começou a ser divulgado, foi onde os crentes começaram a fugir, cada um para um lado, e onde eles estavam. Gente, os crentes naquela época, eles eram muito melhor que nós, entende? A gente está doido para que não venha nenhuma perseguição. O governo fala qualquer coisa, a gente já fica com medo. E se a gente tiver que ficar quieto em casa assistindo o culto online, a gente está bom para nós. Agora, os crentes daquela época não. Quando eles eram perseguidos, eles não fugiram da onde eles estavam, de Jerusalém, para poder se esconder em outra cidade. Pelo contrário, quando eles fugiram, que eles foram obrigados a fugir para não morrer, eles pensaram assim, bom, já que a gente vai precisar fugir, então vamos para tal lugar, porque lá ainda não tem ninguém que conhece o evangelho. Lá não tem ninguém que ainda conhece a Cristo. Então, a gente vai até lá e lá a gente começa a divulgar o nome de Jesus e falar a respeito da salvação. Entende? E creio que se Estevão não tivesse sido apedrejado, o evangelho teria se espalhado? Claro que teria. Deus teria levantado pessoas, Jesus teria falado com várias outras pessoas para que pudesse espalhar o evangelho. Mas talvez demorasse um pouco mais. Com o apedrejamento de Estevão e a perseguição que se instaurou depois disso, foi onde as pessoas entenderam a necessidade de se espalhar e de pregar o evangelho para outros povos. Tanto é que anos depois, quando Paulo chegou em Antioquia, já havia uma igreja lá de gentios. Entende? Então, isso assim foi muito, muito importante para a igreja. Foi muito importante para todos nós que cremos em Jesus e a gente sabe o quanto isso é importante. Ok? As viagens do apóstolo Paulo. E aí aqui vai mostrar as viagens missionárias de Paulo e a última viagem dele, né? Se você pegar aí na página 41, que é onde a gente começa a falar a respeito disso, eu até peguei uns textos aqui, ou melhor dizendo, umas imagens. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Isso. É a respeito das viagens missionárias de Paulo, tá? Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Se a gente seguir aqui exatamente como está no livro, você vai ver que o ponto de partida de Paulo foi aqui, ó, Antioquia. Então, ele saiu de Antioquia e foi até... Vamos ver, peraí. O ponto de partida é Antioquia, na Síria. De lá, saem de navio até Salamina, na ilha de Chipre, ou seja, até aqui. De Salamine, atravessam a ilha em Patos, aqui no mapa está Pafos, e aqui no livro está Patos, na verdade, Pafos é o jeito correto. Sobem até a Antioquia, ou seja, eles pegam um barco, atravessam aqui o mar Mediterrâneo, chegam até a outra Antioquia, ok? Essa Antioquia que eles saíram é na Síria. Essa outra já é aqui em cima, perto para cima da Capadócia, ok? Sobe até a Antioquia. Seguem para Icônio, ou seja, a direita. Chegam até Listra, alcançam até Derbe. E aí eles sabem que eles vão ter que voltar. Na volta, passam novamente por Derbe, Listra, Icônio, até chegar em Antioquia novamente. Aí eles descem para o Perge e, passando pela Itália, de Perge, eles descem até Antioquia, na Síria. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Essa foi a primeira viagem que ele fez para levar o evangelho até essas pessoas. Ok?
Na segunda viagem missionária, que nós acabamos de mudar aqui o mapa, Paulo, ele parte novamente, claro, de Antioquia, porque é onde ele vivia, né? Só que agora, ao invés dele ir para Chipre, para a ilha, ele sobe em direção à Síria, à Cilícia. Então, ele passa aqui, ele passa aqui por Tarso, por Derbe, por Listra, ok? Até ele pegar Timóteo, né? Aí vai até a Frígia, passa pela Galácia, passa por Mísia, até chegar aqui em cima, em Troade. Aqui, nesse trechinho aqui de cima. Ok? Aí é onde ele tem o sonho, está lá em Atos 16, aí ele vai até Filipos, na Macedônia. E eles são expulsos de lá e vão para Tessalônica, que é até aqui. Passa por Anfípolis e chega a Tessalônica. De Tessalônica eles vão até Bereia. De Bereia eles descem até Atenas. De Atenas ele vai para Corinto, onde ele fica ali 18 meses. Ele fica 18 meses em Corinto estabelecendo a igreja lá. E Corinto é uma cidade totalmente pagã, uma cidade totalmente difícil de se pregar o evangelho, e Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus lá. De lá, ele embarca para Éfeso, que é onde ele promete voltar até Éfeso, né? E de lá ele desce, passa por Rhodes, vem até Cesareia, Jerusalém, e volta para Antioquia, que era a cidade dele. Essa foi a segunda viagem missionária. Essas viagens de Paulo, onde ele passava, ele ia pregando o evangelho, estabelecendo igrejas, deixando líderes convertidos, cristãos, para poder continuar a cuidar daquele povo que estava ali. Ok? A terceira viagem missionária de Paulo. E aí é a viagem que ele sabe que ele vai ter que ir até Jerusalém, para que ele cumpra o que, segundo ele, segundo que a Bíblia nos ensina, ele vai até Jerusalém para que ele possa cumprir o que Deus mandou a ele. Ok? A terceira viagem missionária, claro, o ponto é Antioquia novamente, né? Ele passa pela Galácia e a Frígida, segue até Éfeso. Ou seja, ele vai passar de novo por Tarso, Derbe, Listra, Icônio, passa de novo por Antioquia da Pisídia e chega até Éfeso. Ok? Lá em Éfeso, ele fica 3 anos ali ensinando, estabelecendo a igreja. Lembra que na segunda viagem ele prometeu que voltaria a Éfeso? Então, ele continua ali em Éfeso, ele fica ali 3 anos ensinando, estabelecendo a igreja, plantando a igreja ali, né? Então, aí de lá, ele segue para Macedônia, ele sobe, a Macedônia é aqui em cima, ó. Então, aqui de Éfeso, ele sobe, passa por Esmirna, Pérgamo, Troade, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia e, passando aqui pelo litoral, ele desce até Corinto. Ok? Ele fica 3 meses em Corinto e, ameaçado de morte, ele volta para Macedônia até Troade. Ou seja, ele volta aqui, passa de novo por essas cidades que ele já tinha passado, chega até Troade. De Troade, eles vão em 2 grupos até Mileto ou Mitilene. Entendeu? A Troade ele passa por Assos, Mitilene, até Mileto. Ok? Em Mileto, ele fala com os coordenadores de Éfeso, segue até Tiro, ou seja, ele passa por Rhodes, Pátara e desce aqui até Tiro, até a região já próxima de Jerusalém. E aí, ele vai até Ptolemaida, Cesareia, até chegar em Jerusalém, onde ele sabe que ele será preso. Certo? E a última viagem dele, que é de Jerusalém até Roma, que ele sai de Jerusalém, passa por Cesareia, Sidom, aí ele vai até Mirra, até Cnido, Bons Portos, vai até a ilha de Malta, sobe a Sicília e já entra na Itália, rumo a Roma.
ok? Onde ele viveu os últimos anos da vida dele até ser morto, né? Em Roma, ok? E aí você vai ver a cronologia sobre a vida de Paulo. Você vai ver a respeito dele, a respeito do nascimento, experiência e tal, enfim, tudo a respeito da vida dele. Tem um trecho aqui que eu queria ler com vocês que diz assim, ó, na página 44. O trabalho de Paulo foi decisivo para o futuro do cristianismo. Reconhecemos como méritos do apóstolo a construção das bases doutrinárias da igreja, formação da identidade cristã em relação à religião judaica e viabilizar um lugar para a igreja de Cristo no mundo do Império Romano. Ou seja, gente, a vida de Paulo, né, o trabalho dele, o ministério dele foi de extrema importância. Eu creio que a gente nem precisaria falar a respeito disso, né? Mas quando você vê a respeito de Paulo, você vê assim o quanto ele fez pela igreja primitiva, que nenhum outro apóstolo fez. Não é diminuindo o trabalho dos outros apóstolos. Cada um deles teve a sua importância gigantesca para a expansão do evangelho. Cada um deles assim foi de extrema importância no que eles diziam, no que eles ensinavam, no que eles pregavam, em tudo que eles faziam. Foi realmente muito importante para a história da igreja, cada um deles. Só que Paulo, eu acho que por ele conhecer tanto a parte política, a parte burocrática, a parte da lei, e até a questão assim de fariseu, de tudo mais que ele era, quando ele conheceu a Jesus e se converteu, ele pôde tomar tudo aquilo como exemplo de vida e pôde caminhar de acordo com tudo aquilo que Jesus queria que ele fizesse, tudo aquilo que a igreja fosse crescer, né? Tanto é que você vai ver que, como eu disse, cada um dos apóstolos tem a sua importância, mas você vai ver que Paulo, ele desenvolveu o ministério em lugares assim muito mais longe do que os outros apóstolos, né? Então foi de extrema importância para o crescimento do evangelho como nós conhecemos hoje, né? Ok? Capítulo 3. O Império Romano e os mártires cristãos. As viagens de Paulo aconteceram entre os anos 46 e 58. Ou seja, em 12 anos, ele fez 3 viagens missionárias para implantar igrejas em diversos lugares. Vocês viram o tanto de lugar que ele passou. E, inclusive, a viagem que ele fez até Roma, sabendo que ele ia morrer em Roma, e em Roma ele ainda conseguiu plantar uma igreja. Entende? Então, em 12 anos, ele fez algo assim extraordinário mesmo. No início, em 46, o imperador de Roma era Cláudio. Você vai ver falar de Cláudio lá no livro de Atos, quando fala a respeito da fome que veio sobre o povo naquela época, entende? E no fim do ministério de Paulo, no fim da vida de Paulo, das viagens dele, que é em 58 depois de Cristo, o imperador já era Nero. Nestes anos todos, o governo central do império continuava em seu esforço de concentrar o poder e a riqueza em Roma, principalmente com Nero, que era um louco da cabeça, né? Esse processo já havia vindo desde o século anterior, quando houve a mudança da república para o império. Então, ou seja, não havia mais o rei, agora era o imperador. Em vista disso, o Império Romano procurava manter assim a chamada Pax Romana. A Pax Romana favorecia o comércio internacional, tornava possível a cobrança tranquila dos impostos e tributos e garantia a concentração da riqueza e do poder de Roma. Você vai ver assim, ó, a Pax Romana era o que eles chamavam de paz, de tranquilidade. Então, eles tinham que manter as coisas desse jeito, porque eles teriam uma boa fama, uma boa imagem internacional, né? Aí eles poderiam, assim, cobrar mais impostos. O povo podia dizer assim, vocês estão cobrando muito imposto. Não, mas a gente está cobrando imposto para manter a paz, para tudo ficar em ordem, para não ter problema nenhum, né? Só que, claro,
por trás dessa ilusória paz, os impostos eram caríssimos. E a gente sabe que essa questão dos impostos acabava dando riqueza e paz para algumas poucas pessoas, mas em compensação, as pessoas mais humildes, as pessoas que viviam no campo, na área rural, eles estavam quase num nível de quase escravidão, sabe? Era assim algo realmente horrível de se viver naquela época. Não sei se vocês já assistiram o filme de Lutero. Tem um filme chamado Lutero, conta a história de Martinho Lutero. Eu acho que é do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu não lembro agora exatamente, me veio na cabeça. Lá tem um determinado momento lá que ele mostra um pouco a respeito da situação que Roma vivia. Claro, era um tempo totalmente diferente, era quase 1.500 anos à frente. Mas naquele filme você vai poder ter um pouco de noção de como que era a realidade de Roma, que não era muito diferente desse tempo que a gente falou agora em relação à paz. A perseguição aos cristãos. O historiador romano Tácito diz que na noite de 18 de julho de 64 d.C., instalou um enorme incêndio em Roma. O fogo teria durado 6 dias e 7 noites e depois voltou a se acender em diversos lugares, durante 3 dias mais. 10 dos 14 distritos da cidade foram devorados pelas chamas. Em meio a todos os seus sofrimentos, o povo exigia que se descobrisse o culpado, e muitos começaram a pensar que o próprio imperador havia ordenado o incêndio da cidade, de forma a ter a oportunidade de reconstruir Roma em um estilo mais esplêndido. A culpa, claro, caiu sobre os cristãos, né? Quando você olha a respeito disso, você vai ver que Nero, como eu disse agora há pouco, que ele era meio louco, era o imperador daquela época, ele que mandou atear fogo na cidade. Nero, ele era muito louco, a gente acho que vai falar um pouco mais dele depois, mas assim, Nero, ele era o cara que pra você ter ideia, o cara mandou matar a própria mãe, mandou matar a mãe, mandou matar alguns conselheiros, senadores, as pessoas que faziam parte de tudo. E ele botou a culpa nos cristãos, né? Vocês já assistiram, não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo? Tem na Netflix, tinha no Telecine também, eu não sei se ainda tem, mas na Netflix tem. Se você não assistiu ainda e puder, assista aquele filme, Paulo, Apóstolo de Cristo. Fala a respeito do evangelista Lucas, que era médico, que escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos, quando ele vai até Roma para encontrar Paulo, que já estava preso. E aí ele ali conta os últimos dias de Paulo, depois desse incêndio todo de Roma. E claro, Paulo, ele era o líder da igreja naquela época, então ele que acabou sendo preso e tendo que pagar por esse pecado não cometido, né? O Império Romano e a perseguição aos cristãos do século I ao início do século III. Do primeiro ao terceiro século, as perseguições aos cristãos não ocorreram de forma sistemática. Só voltando um pouco aqui, gente, você vai ver que esse incêndio aconteceu em 64 depois de Cristo. Até essa época tinha uma certa perseguição aos cristãos, como a gente falou no caso de Estevão, mas assim, não era aquela perseguição tão forte, tão ferrenha, como a igreja começou a sentir depois do que aconteceu em Roma, ok? Aí entra aqui o que a gente vai falar agora. Do primeiro ao terceiro século, as perseguições aos cristãos não ocorreram de forma sistemática. Elas foram esporádicas e locais. Alguns períodos foram marcados por intensa perseguição, enquanto outros por calmaria e desinteresse por parte do governo em relação aos cristãos. Então, você vai ver que aqui tinha vários... Quer ver? Vamos passar aqui. As acusações contra os cristãos. Uma das principais acusações contra os cristãos era de se recusarem a prestar adoração ao imperador. O culto ao imperador era uma prova de lealdade. O governo autocrático do império também suspeitava de todos os cultos secretos, temendo rebeliões. Por se reunirem em horários noturnos, antes do nascer do sol ou então no entardecer, e
quase sempre em cavernas ou catacumbas subterrâneas, surgiram rumores de que entre eles praticava-se atos imorais e criminosos, como incesto, por considerarem-se irmãos, canibalismo, por utilizarem na Santa Ceia a expressão comer o corpo e beber o sangue. Você vai ver em relação a isso, assim, a igreja ela começou a ser perseguida, havia um pouco de perseguição, não era tão forte, mas já havia perseguição, e aí do século I até o século III, foi assim, intensificando as perseguições, primeiro porque os cristãos não prestavam adoração ao imperador, né? Que, como foi dito aqui nesse texto, era uma prova de lealdade. E claro que o governo tinha medo dos cristãos se levantarem, criarem um motim, uma rebelião contra eles. Como os cristãos eles sofriam perseguição, então eles se reuniam em horários noturnos, que era para ficarem escondidos, ou então de madrugada, antes do sol nascer, ou então no final do dia, que era mais difícil do povo achar eles. E quase sempre nos lugares escondidos, igual as catacumbas, cavernas, sabe? E para que a fama dos cristãos pudesse ser denegrida, eles começaram a dizer que eles praticavam incesto, praticavam canibalismo e tudo mais, só pelo fato dos cristãos dizerem a respeito da Santa Ceia, como Jesus usou a expressão, comeu o meu corpo e bebeu o meu sangue. Então, isso assim gerou muito assim, muitos nomes, uma má fama contra os cristãos, né? Mas aí a gente já sabia que era o início da perseguição mais forte contra os cristãos, ok? Os mártires cristãos, milhares de cristãos foram presos, decapitados e devorados pelas feras nas arenas em forma de espetáculo para entreter o povo. Entre a multidão de mártires desse período, histórias de alguns mártires foram preservadas pela igreja cristã, ok? Entre elas, você vai ver aí de Inácio, que era o bispo de Antioquia da Síria, que durante a viagem a Roma ele foi preso e lançado às feras no anfiteatro romano, no ano 108 ou 110, que foi durante o reinado de Trajano. Claro que não tem como dizer exatamente o ano certo, a história não consegue dizer exatamente o ano certo, né? E aqui na página 50, você vai ver vários outros patriarcas, vamos dizer assim, da igreja primitiva que se tornaram mártires, que eram homens que eram líderes da igreja, faziam de tudo pela igreja e acabaram sendo martirizados nesse período, ok? Entre eles, cara, você vai ver o Apolônio, Policarpo. Policarpo, eu acho que ele foi um dos mais famosos, né, dessa época. Ele era um homem assim que ele morreu, aqui tem até falando a respeito dele, ele morreu em 155, e quando ele foi levado diante do imperador, do governador, e forçado a se abster da fé cristã e adorar o imperador, ele disse assim, ó, 86 anos o servi, falando a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a respeito, né, da vida de fé que ele tinha. 86 anos o servi, e somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderia eu agora negar ao meu Senhor e Salvador? O resultado disso é que ele foi queimado vivo. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. A gente não entende muito bem em relação aos cristãos, aos mártires. Cada um de nós daqui da igreja brasileira, a gente não consegue entender exatamente o que significa você ser um mártir. Porque nós nunca fomos perseguidos. Nós não temos problema com a pregação do evangelho. Você pode pegar uma carreta igual a gente tem lá na igreja, colocar ela no meio da rua com a devida liberação da prefeitura e ligar o som espocando lá e falar de Jesus o dia inteiro se você quiser. Ninguém vai chegar lá e você falar, você não pode falar de Jesus. Agora, esses caras da igreja primitiva, o livro de Atos vai dizer que eles se achavam dignos de morrer pelo nome
de Jesus. Ou seja, quando eles sabiam que eles iam morrer, que eles seriam martirizados, era um motivo assim de alegria, de honra para eles. Porque eles diziam assim, cara, ser morto, ser martirizado pela fé, quer dizer que eu estou fazendo o que é certo, quer dizer que eu estou fazendo o que é correto. Então, para eles era assim, sinônimo de alegria, era sinônimo de estar cumprindo com tudo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Né? A igreja se distancia do judaísmo. Você vai ver isso na página 51. Após a rebelião judaica de 66 a 70 depois de Cristo, a qual devastou a Judéia e a Galiléia e resultou na queima do templo e na quase destruição de Jerusalém, os cristãos se distanciaram do judaísmo, segundo os relatos que constam na obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Os cristãos na Palestina assumiram um posicionamento neutro durante a Guerra Judaica, e talvez esse fato tenha gerado conflitos entre sinagoga e igreja, iniciando uma futura ruptura. Ou seja, nós falamos agora há pouco que alguns judeus que criam, que estavam sempre assim crendo no nome de Jesus, eles se juntaram com os cristãos. Só que ainda havia dois grupos, havia o grupo dos judeus e havia o grupo dos cristãos. E eles assim, mesmo não convivendo dentro do mesmo ambiente, eles se mantinham assim, a política da boa vizinhança, entendeu? Porque os cristãos, mesmo não sendo judeus, sendo gentios que foram se convertendo, eles sabiam da história e da importância do povo judeu. Então, eles mantinham um relacionamento. Quando os judeus eles se rebelaram contra o domínio romano, e foi assim, quase que uma guerra, então os cristãos, que eram considerados cristãos, eles se distanciaram do judaísmo. Eles se afastaram do judaísmo. Foi aí, hoje em dia, a gente vê o cristianismo e o judaísmo como duas religiões diferentes, não é? Foi aí que começou essa separação dessas duas religiões. Porque os cristãos, eles pensavam, viviam de uma forma. Os judeus, eles pensavam, viviam de outra. E os judeus achavam que os cristãos deviam ajudá-los na questão do conflito, entendeu? De tudo que eles tinham para fazer. Só que os cristãos, eles não tinham por que guerrear, eles não tinham por que entrar em rebelião, entrar em confusão, em briga. Então, foi aí que começaram a se afastar, entende? A pregação da igreja no final do século I. O grande desafio da igreja no final do primeiro século, agora já separado do judaísmo, foi entender o ministério de Jesus. E esse foi o primeiro grande desafio, né? E o significado da sua morte e ressurreição. Porque até então eles estavam aprendiam a respeito da lei, aprendiam a respeito de muita coisa, mas muitos deles ainda não entendiam a respeito do ministério de Jesus. Criam em Jesus, criam no Espírito Santo, eram batizados, eram curados, viviam os milagres, mas a respeito do ministério propriamente dito de Jesus, e o significado assim bem claro da morte e da ressurreição, eles ainda assim não tinham esse entendimento muito correto. Então a reflexão sobre essas questões cristológicas inspiraram a pregação e a fé das primeiras comunidades cristãs. Então, ou seja, conforme eles foram entendendo e buscando conhecer mais, isso foi inspirando eles a pregarem mais, a viverem mais a fé, e foi onde começou a aparecer as primeiras comunidades cristãs. Eram comunidades assim, eram vilarejos, eram bairros, eram cidades inteiras só formadas por cristãos. Aí falava assim, porque os crentes eles se reuniam só num lugar para ficar fechados ali? Não, não era isso. Aí entra no que a gente falou a respeito da perseguição. Eles começaram a entender e eles iam para os lugares para pregar, para falar de Jesus, para viver a fé, e isso foi alcançando as pessoas que não conheciam a Jesus. Então, aquele pequeno grupo de cristãos iam até determinada localidade, ali eles começavam a pregar, a viver a fé, exercitar a fé, viver mesmo a fé, e começavam a ganhar as pessoas até o ponto daquela comunidade toda se tornar 100% cristã. Entende?
para a igreja primitiva, a ressurreição de Jesus instaurou o governo de Deus, o ministério de Jesus e o dom do Espírito Santo significou a reformulação do cosmos. Ou seja, foi a mudança de tudo para eles. Foi a mudança de tudo aquilo que eles criam, de tudo aquilo que eles pensavam. É como se a cabeça deles abrissem agora e eles conseguissem realmente entender o propósito real e verdadeiro do que Jesus queria ensinar. Entende? Vamos lá. A gente tem alguns minutinhos. Essa primeira unidade são 5 capítulos. Eu não sei se nós vamos conseguir tratar já os 5 capítulos, mas esse capítulo 4, ele é interessante, mas ele é bem rápido. Eu creio que vai dar para a gente tratar ele ainda nessa aula, ok? Então, capítulo 4, os pais apostólicos e os movimentos heréticos. Por volta do ano 100, o cristianismo já estava representado na Ásia Menor, Síria, Macedônia, Grécia e na cidade de Roma. Ou seja, foi o que eu acabei de falar. Eles iam até os lugares onde só tinha gentios, pessoas que não conheciam a Jesus, e ali eles pregavam e o cristianismo já estava se espalhando por todos esses países. Plínio, o jovem, relatou ao imperador Trajano que o contágio daquela superstição havia penetrado não apenas nas cidades, mas também nas vilas e regiões rurais. Ele notificou que até quando começou a agir para combater sua disseminação, os templos pagãos já haviam sido desertados. Ou seja, quando eles foram tentar combater o cristianismo, eles já tinham contagiado, eles já tinham, como outro historiador diz, contaminado todas as pessoas. Aqui você vai ver ele dizer o contágio daquela superstição. Ou seja, para eles era apenas uma superstição. Só que ele já estava em todos os lugares. Os cristãos, eles já tinham assim se espalhado por todos os cantos. Nas cidades, nas vilas, no campo. Todo lugar que os cristãos podiam, eles iam para poder levar Jesus até as pessoas. E os templos pagãos já estavam desertados, ou seja, já estavam vazios, desérticos, já não tinha mais ninguém lá dentro, porque o povo já estava se convertendo ao cristianismo. Ok? Pais apostólicos, herdeiros imediatos da tradição dos apóstolos de Cristo. A expressão pais apostólicos designa os cristãos da igreja primitiva que foram reconhecidos como autoridades na igreja e herdeiros imediatos da tradição dos apóstolos de Cristo. Essa expressão pais apostólicos foi usada pela primeira vez por Cotelier em 1672 para se referir aos cristãos que floresceram nos tempos apostólicos, que são 6 os que são considerados pertencentes a esse grupo: Barnabé, Clemente, Hermas, Inácio, Policarpo, que nós já falamos dele, e Pápias, ok? Aí, nós vamos ver na página 54 a respeito de cada um deles. Como eu disse, claro que não dá para a gente ler a respeito de tudo, mas Barnabé, nós conhecemos Barnabé, nós sabemos quem era Barnabé. Ele era o companheiro do apóstolo Paulo, ok? E um detalhe, gente, a maioria desses homens, eles tinham escritos, eles tinham cartas, eles tinham ensinamentos, igual as cartas que Paulo ensinava, que Paulo enviava para as igrejas. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso na frente também. Então, Barnabé, ele era o companheiro do apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, nós já lemos muito a respeito deles, né? Clemente, todo mundo sabe só a data que Clemente morreu, que foi 101 depois de Cristo, né? Que aí Clemente, assim, algumas pessoas dizem que ele conheceu os apóstolos, Irineu afirma que ele conheceu os apóstolos pessoalmente, outros dizem que ele era um cooperador de Paulo. Aí você vai ver lá em Filipenses 4:3, um texto que diz assim: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ok? Tertuliano afirma que Clemente foi ordenado bispo de Roma pelo próprio Pedro. Ok? Só que, claro, são alguns historiadores em relação a Clemente, não tem nada assim exatamente.
Inácio, que era bispo de Antioquia, né? Foi bispo de Antioquia por muito tempo. Policarpo, que ele foi discípulo do apóstolo João, segundo Irineu, que era outro historiador, né? Policarpo e Pápias, que diz que ele foi um ouvinte de João, ou seja, ele seguia João, não era um discípulo de João, mas ele era alguém que sempre acompanhava João, ok? Pápias, ele foi bispo na cidade de Herápolis e escreveu 5 livros sobre explicações das palavras do Senhor, ok? Vamos lá. Os escritos dos pais apostólicos, como eu falei, eles já tinham escrito, eles escreveram também algumas cartas. Depois dos evangelhos, Atos e cartas dos apóstolos, os pais apostólicos constituem uma fonte primeira da tradição viva não canônica. Através desses escritos é possível descobrir os caminhos e as praxes de uma igreja que caminha na proclamação do evangelho, ou melhor, as praxes, e que permanece em oração. A igreja, tal como aparece nos escritos dos pais apostólicos, apresenta-se como um exemplo vivo da igreja cristã, fiel ao Senhor e aos apóstolos e à espera da segunda vida de Jesus, de Cristo, ok? Se você pegar aqui, você lê essa parte aqui da página 55, você vai ver que alguns estudos ou alguns escritos desses homens falavam a respeito de instruções morais, davam instruções litúrgicas sobre o batismo, sobre a ceia e regras sobre os profetas itinerantes e uma exortação a que se elejam bispos e diáconos. E você vai ver aqui falar a respeito 2 cartas de Clemente, 7 cartas de Inácio às igrejas, a carta de Policarpo, a carta de Barnabé, a carta a Diogneto, fragmentos de Pápias. Você vai ver a respeito do pastor de Hermas. Essas cartas, eu aconselho vocês, eu tinha ela que eu não tenho mais, eu posso procurar depois e passar para vocês. Aí você me pergunta assim, Pastor Lucas, por que não tem esses livros na Bíblia? Nós vamos falar um pouco disso mais à frente também. Mas nós falamos agora nesse slide que está na tela, o 4.2. Esses livros, eles são a fonte primeira da tradição viva não canônica. Canônica significa aquelas que o povo acredita como forem inspirados por Deus. As cartas desses outros pais apostólicos, não é que não foram inspiradas por Deus, não é que os caras falaram um monte de heresia, não era isso. É que foram cartas mais de ensinamento do que cartas inspiradas propriamente pelo Espírito Santo para aperfeiçoamento e crescimento da igreja. Entende? Então, por isso que elas não entraram, nós vamos explicar um pouco mais à frente, eu só estou dizendo isso para caso vocês tenham alguma dúvida, ok? 4.3, heresias, ameaças ao cristianismo. Com a expansão do cristianismo, começaram a surgir as heresias dentro das igrejas, através dos recém-convertidos, que desenvolviam interpretações particulares da tradição cristã. Primeiro, os grupos heréticos do século II e III, ebionismo, gnosticismo, montanismo e maniqueísmo. Veja bem, as heresias, elas não vinham pelos perseguidores da igreja. As heresias, elas começaram a entrar no meio do povo cristão por meio dos novos convertidos, dos recém-convertidos. Vocês entendem? Então, assim, isso era algo muito, muito complicado. Isso era algo assim que que o povo precisava tomar muito cuidado, né? E heresias, o que é heresia, gente? Heresia é você deturpar a palavra de Deus para o seu benefício próprio, ou para afetar, atrapalhar, atacar alguém, entende? Então, se você usar a palavra de Deus para algo que não seja o propósito dela, que é a salvação, que é o ensino da forma correta, isso é uma heresia, entende? Vamos falar desses termos. O ebionismo. O termo ebionismo deriva de uma palavra hebraica que significa pobres.
originou-se na Palestina no final do século I e posteriormente espalhou-se pela Ásia Menor. Composto principalmente de judeus, cristãos, ascéticos, que sobrevieram à destruição de Jerusalém no ano 70, indo para o leste do Rio Jordão. Ou seja, eles criam na salvação pela obediência à lei, mas rejeitavam os escritos de Paulo, davam ênfase às cartas de Tiago e Pedro. Para eles, Jesus era um profeta humano, sobre quem o Espírito Santo desceu no batismo e foi adotado como filho de Deus por causa da sua obediência à lei. Os ebionistas, eles não criam que Jesus era Deus, que Jesus era uma das pessoas da Trindade, como nós cremos. Eles criam que Jesus era um profeta normal, como qualquer outro, e que o Espírito Santo desceu sobre ele quando ele se batizou. E que aí o termo filho de Deus tinha sido adotado só porque ele obedecia à lei. Então, ou seja, qualquer outro homem poderia ser igual a Jesus. Entende? Então, se você olhar o hinduísmo, nós vamos falar um pouco sobre hinduísmo quando for falar a respeito de missiologia. O hinduísmo, ou melhor dizendo, me perdoe, o islamismo, os muçulmanos, eles creem que Jesus é um profeta. Os muçulmanos, eles não negam Jesus, mas eles creem que Jesus é um dos profetas, somente. Homem igual eu, você, qualquer um de nós. Então, os ebionistas, eles criam da mesma forma. Ok? Gnosticismo. O gnosticismo, a luta contra o gnosticismo foi uma das mais acirradas que a igreja cristã teve que travar. Na Ásia Menor, nos primeiros anos do século II, algumas comunidades desenvolveram ideias que negavam a humanidade e a morte efetiva de Jesus, afirmando que ele não viera na carne, mas sim no aspecto de um fantasma, aparência docética, ou seja, apenas uma alma penada por aí, entendeu? Essas opiniões são consideradas a base do gnosticismo. É provável que essas opiniões provinham da tentativa de explicar a aparente contradição entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Ou seja, para explicar que Jesus na história era um e o Cristo que nós cremos é outro, eles usavam esse tipo de afirmação, que Jesus era apenas uma alma penada por aí, era apenas um fantasma, vamos dizer assim. E até hoje os gnósticos, eles pensam a respeito disso. Se você começar a estudar um pouco a respeito de gnosticismo hoje em dia, você vai ver que eles são apegados à magia, à fantasia, até espiritismo, não o espiritismo em si, mas tem muitos espíritas que são gnósticos, né? Principalmente assim, eles dividiam o gnosticismo em duas, que era o campo das ideias e o mundo visível, entende? Então, assim, nós somos formados de duas partes, só de ideia e de carne, que é o que nós vemos. E Jesus, na verdade, para eles era apenas uma manifestação fantasmagórica, por assim dizer. E aí tem o nome de alguns líderes gnósticos. Então, por que eu quero saber o nome desses líderes gnósticos? É muito bom você saber a respeito deles, porque vai chegar em determinado momento que você vai ver algum escrito desses camaradas aí falando que é de Deus, entendeu? Então, fique esperto, dá uma olhada nisso aí e fica de olho, tá? Esse slide aqui, ele já passa para o maniqueísmo, que é o último. Então, o slide aqui da IPAD nos mandou, está pulando um slide que fala a respeito do montanismo. Ele está aqui na página 62, eu vou ler para vocês. O montanismo representava a noção de dispensação do Espírito Santo, combinada com uma nova convicção de que o fim dos tempos estava próximo. Representava também uma reação contra as tendências seculares que já se faziam sentir na igreja. Montano, que deu nome ao movimento, provinha de Ardabal, região próxima à Frígia, na Ásia Menor. Montano, por volta de 156, proclamou-se instrumento passivo, mediante o qual falava o Espírito Santo. Ou seja, o cara que criou isso, Montano, ele dizia que ele era um instrumento passivo. Ou seja, ele recebia o Espírito Santo e o Espírito Santo falava por ele. Entende? E só por ele. Não é que
Espírito Santo falava por outras pessoas também. Não, o Espírito Santo falava só por ele. Entendeu? Depois ele declarou cumprida a promessa de Cristo, inaugurada a dispensação do Espírito Santo. Ou seja, através dele, ele podia dispensar, ele podia, melhor dizendo, ele podia espalhar o Espírito Santo para as outras pessoas. Ok? Os seguidores do montanismo deviam praticar o ascetismo mais severo, o celibato, jejuns e abstinência de carne. O montanismo foi condenado pelos bispos da Ásia Menor, que viam ameaçado sua autoridade. Ou seja, o camarada era um louco, ele disse que o Espírito Santo se movia apenas por ele, as pessoas acreditaram, assim como você vê um monte de seita e heresia hoje em dia. Ok? E, para a gente terminar, o maniqueísmo, movimento iniciado por Maniqueu, na Pérsia, continha muitos elementos do zoroastrismo, que era a parte voltada para esoterismo, também tem a ver. Defendia uma visão dualista da criação, que era luz e trevas, e acreditavam que Cristo estaria representando a luz e Satanás das trevas. Diziam que os apóstolos tinham corrompido os ensinos de Jesus e que Maniqueu os representavam na forma mais pura. Ensinavam ainda que o corpo de Cristo era ilusório. Ou seja, o camarada ele acreditava que ele era quem representava de forma mais pura os ensinos de Jesus, que os apóstolos tinham corrompido tudo, e que o corpo de Cristo, que nós tanto batalhamos hoje para fortalecer, que era apenas algo ilusório, que não era nada assim nada demais. Entende? Então, não vale a pena também você falar a respeito disso, você crê a respeito de um negócio que um camarada ele se acha melhor que os apóstolos. Entende? E depois nós vamos para o capítulo 5 na próxima aula, na próxima semana, que é Patrística e o Império Romano Cristão. Eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto a respeito da história da igreja, da história primeira da igreja primitiva, porque aqui é onde a gente vai falar a respeito do desenvolvimento da igreja primitiva, de quando Constantino instituiu a igreja como religião oficial do império e tudo mais. Mas a gente não tem mais tempo hoje, então a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Eu quero depois que se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, alguma opinião, ou se vocês não entenderam alguma coisa, fale com a gente, manda uma mensagem aí para o pastor Marcos, no telefone da igreja, no celular, ou se você tiver meu telefone, meu celular, pode me mandar uma mensagem. Se não, na próxima aula, que você puder, esteja presente, você que está assistindo essa aula já gravada, esteja presente, participe com a gente e tire as dúvidas. Não, eu não tenho problema nenhum em parar o nosso assunto para a gente poder conversar, tirar algumas dúvidas e poder continuar a aprender um pouco mais e melhor a respeito desse tema que a gente tem falado, que é a história da igreja, que eu gosto muito de tratar a respeito disso. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, assim como eu também aprendi estudando e preparando essa aula. E na próxima semana nós voltamos com o último capítulo dessa unidade 1 e já começamos a unidade 2. E vamos embora, vamos trabalhar isso tudo com o maior cuidado possível para a gente não deixar nada para trás, ok? Então, é isso aí, que Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até semana que vem, até a próxima aula. Tchau, tchau.